Uma coisa importante para vocês saberem, todas essas situações que estavam incluídas nas informações internas e externas, foram situações que a gente vivenciou no campo. Tá? De uma forma, a gente mudou uma coisinha ou outra, mas tudo isso aí a gente viveu na lama. Tá? Então, as situações de pressão, as situações das pessoas que chegavam de forma inesperada, a falta de um plano de contingência e outras... ônibus chegando com um grupo de voluntários. Então, tudo isso foi vivenciado. Então, o objetivo agora é a gente poder escutar como foi a discussão em cada grupo, as dificuldades e os pontos que eles levantaram como importantes, e complementando isso. Então, o grupo 1, que foi o Comitê de Gerenciamento de Crise. Quem é o relator do grupo, do Comitê de Gerenciamento de Crise? Oi? Alexandra. Só para informar que o Comitê de Gerenciamento de Crise... Alexandra, você pode fazer a descrição e quem eram os representantes do teu grupo? Está aí contigo? Está com a Eliana? Não, eu leio, então. Comitê de Gerenciamento de Crise é uma comissão composta por diversos atores para gerenciar o desastre e minimizar os impactos e o número de mortes. Representantes: a Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Saúde, o Corpo de Bombeiros e o Gabinete da Prefeitura. Esse foi o grupo 1. Tá? Alessandra, está contigo. Boa tarde. Eu falei com o meu grupo que eles escolheram um relator que tem déficit de atenção, mas tudo bem. Então, por favor, me ajudem aí. Foram muitas informações importantes. Então, como foi o mesmo caso, o mesmo desastre, então fica tranquilo, não precisa repetir. A primeira coisa que o grupo fez foi definir um local para se montar o gabinete de crise. E a escolha foi feita na prefeitura da cidade de Asa Branca, né? Nós escolhemos essa prefeitura, a prefeitura dessa cidade, a gente elegeu que foi um lugar seco, um lugar que ficou preservado dentro daquele contexto. Em seguida, foi solicitado o plano de contingência dos municípios afetados. Foi feito, então, um levantamento situacional, porque a gente entende que há um plano de contingência que indica o que cada um vai fazer, mas, diante daquela situação, será que todos aqueles atores realmente estavam preservados? Então, foi feito um levantamento situacional. Posteriormente, identificamos os recursos disponíveis em cada município para poder identificar, né, a capacidade de resposta. Aí, nesse caso, foi identificado, né, Defesa Civil, Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Cruz Vermelha, instituições privadas. Nós percebemos que 2 cidades, Gavião e Vale Real, foram mais afetadas. Por isso, o grupo resolveu acionar o Estado de Rio de Santana, para que essas 2 cidades tivessem uma prioridade no atendimento. Em seguida, foi acionado, né, os responsáveis, teve acionamento e a identificação dos responsáveis pela logística, pela comunicação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, a parte operacional, administrativo, financiamento. Em seguida, foi definido quais seriam as ações prioritárias, né, dessas ações. Saúde, resgate e assistência ficaram no mesmo patamar. Identificação dos desalojados, né, acolhimento. Identificou-se que na Vila Sabiá tinha um frigorífico da Friboi. Foi solicitado, então, 10 caminhões para condicionamento de corpos. Onde estava isso? Onde é que estava isso? Essa informação chegou através de através da logística, através do Fábio da logística teve essa informação. Através da criatividade.
acionou-se frigorífico. Aí procuramos responder a duas questões, né? Quais as ações prioritárias para o comitê? Então, primeiro foi a definição da situação do município, que foi dado calamidade pública, né? Como já foi colocado anteriormente, até mesmo pelo acionamento do governo do Estado. Quais são os critérios? A segunda pergunta, quais os critérios para aceitar ou não ajuda? O grupo procurou definir essa pergunta, essas questões, né? A primeira seria a prioridade de recurso, identificar se aquele recurso, naquele momento, é importante para aquela situação. A gente percebeu que, durante essas situações, há muita doação de várias coisas. Então, vamos dar prioridade para aquilo que, naquele momento, é mais importante, entendendo que possa haver uma modificação desse quadro. Procuramos também acionar o assessor de imprensa para que ele pudesse emitir boletins com informações diários, e definição de locais para entrega de donativos. A gente entende também que é importante que haja uma centralização desses materiais. Como conciliar todas essas necessidades? Aí a gente respondeu que depende da capacidade de resposta do próprio município. Então, ou seja, entendendo também que a chuva continua por mais 2 dias, né? Ou seja, vai depender de como o município, de como esses atores integrados vão estar trabalhando, e assim que vai para poder estar conciliando tudo isso. Só isso. O primeiro grupo que funcionou dentro do tempo, viu? Parabéns. Mas deixa eu só complementar uma coisa. Para mim, tá vendo? Já vou dançar, mas é rapidinho. Nós soltamos a pergunta, né? O que fazer com voluntários, instituições, universidades, todas as pessoas que aparecem querendo ajudar? E acabou, eu acho que o nosso grupo não conseguiu responder o que fazer, não é isso? Né? Nós ficamos assim, e aí, o que fazer? Quem vai gerenciar isso? Como vamos gerenciar isso? Respondeu? Na prática, na teoria. Isso. Então, porque isso existe previsto no sistema do SCO, né? De comando de operação, existe o setor administrativo que vai coordenar o RH, voluntários, equipes e tal. Mas a gente chegou à conclusão que, na prática, isso não acontece. Ok. O grupo 2, então, que foi o grupo Comitê Operativo de Emergência em Saúde, uma comissão tripartite que fazem parte do Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Quem estava no 2? Luiz. Vocês... Está com zica. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é muita informação para ser trabalhada em muito pouco tempo. Na verdade, se deveria fazer um plano de contingência, e um plano de contingência não se constrói em 40 minutos. Então, a gente tentou ser o mais objetivo possível, tentando atender a cada pergunta que foi feita. A primeira delas é como dividir os recursos entre os municípios atingidos. Em primeiro lugar, a gente precisa de ter a informação sobre cada município que foi atingido e qual é a necessidade de cada município desse. E aí, assim, essa divisão de recursos seria feita de uma forma equânime, né? Ou seja, dando mais para quem precisa mais e dando menos a quem precisa menos. Isso também seria feito de acordo com... A gente pensou em montar várias comissões, onde uma comissão cuidaria do alimento, uma comissão cuidaria dos remédios, uma comissão cuidaria de cada tema ou de cada área específica. A pergunta 2, qual o plano de saúde mental que irão propor aos municípios? A gente pensou numa equipe multidisciplinar para gerenciar
as diferentes áreas, fazer triagem, acolhimento, um plantão de atendimento, equipes que pudessem ir a campo, que pudessem visitar os abrigos, né? Agora, tudo isso leva tempo, inclusive porque a gente tem informações aqui de que existem CAPs AD e etc. nos municípios, mas isso não me diz com quantas pessoas eu posso contar. Ou seja, na verdade, eu não tenho informações sobre quais são os recursos humanos disponíveis em cada município. Então, isso teria que se fazer um levantamento para depois poder ver com o que a gente pode contar. A pergunta 3, o que é prioritário nessa situação do ponto de vista da saúde mental? Eu acho que, basicamente, foi unânime no nosso grupo de que o principal ponto, em termos de saúde mental, numa situação de emergência e desastre, é o acolhimento. Seria o primeiro passo a ser dado por qualquer equipe, né, e, a partir do acolhimento, outras ações seriam definidas. 4. Quais critérios vão utilizar para aceitar ou negar ajuda, considerando os grupos que ofereceram? Eu não sei se a gente entendeu direito a pergunta, mas a gente imaginou que seria criar limites para saber se eu aceito aquele voluntário ou aquela instituição. É isso? Critérios, é isso? A gente pensou, então, se essas pessoas que estão se oferecendo como voluntárias têm capacitação, quais são os limites físicos, mentais e emocionais dessas pessoas, que experiências elas já passaram em termos de emergência e desastre e quais são as aptidões de cada pessoa. Esses foram os critérios que a gente criou. Sim. E eu achei tudo muito parecido com o real, né, nas situações. Né? E 5, como conciliar as necessidades cotidianas de atenção em saúde mental com o impacto do desastre? Eu acho que o principal é fazer com que o município não paralise as suas atividades. Se você tiver 10 psicólogos no município, se você precisar tirar 2 ou 3 para fazer o atendimento emergencial, tudo bem. Mas é importante que o serviço não pare. A gente já viu em alguns municípios simplesmente pegarem todos os psicólogos da Secretaria de Saúde e colocar para fazer o atendimento emergencial. E aí aquela população acaba sofrendo também com esse abandono. Né? Então, como é que você divide, né, esses recursos poucos que geralmente se tem? E aí aqui eu queria acrescentar uma coisa que é minha, né? Acho que é muito importante que a gente possa contar com a ajuda do voluntariado, de ONGs, enfim, de quem puder ajudar no momento da emergência, né? Mas essas pessoas têm que se retirar rapidamente e deixar que o município assuma a sua responsabilidade de manter a saúde, seja mental ou física, da população. Porque senão a gente começa a trabalhar numa área de governo que não é para a gente entrar. Eu posso fazer observações? Eu escutei atentamente tudo que foi dito aqui e eu queria mexer em 3 coisas. Eu jurei que eu não ia falar hoje, mas não consigo ficar sem falar. A primeira foi uma observação eu não sei se ele é coronel da Defesa Civil, sobre a palavra que ele usou me chamou a atenção. O massacre psicológico das populações. Eu vi isso acontecer quando uma criança de 7 anos puxava a calça do pai e dizia: papai, eu não quero conversar com mais nenhum psicólogo. Né? Por quê? Porque já tinha repetido aquela história por 6 ou 7 vezes, aumentando muito o seu próprio sofrimento. Eu só queria dizer o seguinte: isso não é culpa dos psicólogos. Isso é a falta de um plano de gerenciamento de crise que faz isso, onde as pessoas invadem os abrigos, invadem as populações para oferecer seus serviços, muitas vezes para fazer propaganda do seu trabalho, né? E isso afeta a população. Mas isso não tem a ver com a ação dos psicólogos, isso tem a ver com gerenciamento de crise. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Outra coisa que eu, assim, aí é uma opinião pessoal que eu vou usar para cutucar vocês, para que vocês pensem sobre isso. Eu sou totalmente contra o papel do psicólogo convencer alguém a sair de casa. Não acho que papel de psicólogo é seduzir ninguém nesse momento.
né? Pelo contrário, né? Eu acho que se essas pessoas têm vínculos afetivos, emocionais, seja com a sua terra, seja com a sua população em torno, esses vínculos devem ser fortalecidos e não quebrados. Por quê? Porque isso vai levar a que essas comunidades possam ter os seus líderes e, com isso, exercer a sua cidadania dentro do seu município e dentro da sua comunidade, né? Mesmo porque, assim, quem perdeu tudo, ou seja, a casa foi invadida e está tudo destruído, esse sai de casa porque ele não tem mais o que fazer ali, percebe? Essa coisa do vínculo afetivo com a população em torno, ele sai e ele sabe que depois ele vai procurar esses amigos e vai reencontrar essas pessoas. Então, o nosso problema não é esse. O nosso problema das pessoas não quererem sair de casa é um problema de segurança pública. Eu não vou sair da minha casa porque vão entrar aqui e vão levar tudo. Esse é o nosso problema. Então, assim, que a segurança pública se faça mais presente nessas situações de emergência e desastre para garantir os bens materiais que foram sofridos para ser conquistados ao longo da vida. Então, nada mais natural do que essa pessoa não queira correr o risco de perder essas coisas. E, por último, para encerrar, desculpa, já estou me alongando, a questão da formação. Cadê a Cleia? Cleia, eu acho assim, adorei a tua fala, mas eu acho que não basta a gente oferecer a parte teórica na formação e nem simplesmente um estágio supervisionado. Eu acho que a gente deve incentivar aos psicólogos em formação que façam o que a gente propõe na rede em emergência e desastre, que é o resgate emocional, ou seja, vão fazer psicoterapia para se preparar para enfrentar essas situações, vão passar por vivências, vão fazer fins de semana, vão se preparar emocionalmente, porque senão não vão ser bons psicólogos. Obrigado, desculpa. Luiz e Alessandra, a gente precisa dos resumos de vocês. Obrigada. O grupo 3, que foi equipe de saúde mental local. Qual é o teu nome? Para cima. Obrigada. Meu nome é Érica. Primeiro eu queria dizer que a construção do nosso grupo foi muito interessante. Assim, era um grupo grande, com várias opiniões diferentes, e a gente conseguiu ali nesse tempo curto, infelizmente, mas conseguiu ir todo mundo dando sua opinião na medida do possível. A gente foi construindo alguma coisa que fez sentido para todo mundo no final, eu acho. E aí também quero que o grupo fique à vontade, se durante a minha colocação ficar faltando alguma coisa, ou enfim, vocês fazerem as considerações. A primeira pergunta era o que é prioritário nessa situação do ponto de vista da saúde mental. Então, a gente pensou, durante o texto, tinha uma parte que falava sobre a necessidade que a população tinha de saber aonde procurar ajuda, que a própria população não sabia aonde recorrer quando estivesse precisando do apoio. Então, a gente pensou em duas estratégias. A primeira estratégia seria montar uma unidade de saúde mental fixa, ou seja, uma unidade que fique fixada em algum lugar, que seria um município polo, central, com CAPES ou Secretaria Municipal de Saúde preservada, em um local conhecido e importante para a comunidade. Durante o texto também falava de alguns municípios que estavam isolados ou com pouca facilidade de acesso. Então, essa equipe fixa teria que ser num lugar que é reconhecido para a comunidade, então, uma igreja, uma escola, um CAPS, onde é um lugar reconhecido para a comunidade, e que ela saiba que ela pode recorrer para pedir ajuda nesse lugar fixo. Paralelamente a isso, a gente pensou como uma segunda estratégia, o restante da equipe poder fazer a busca ativa dessa população de risco nos abrigos e fazendo essa triagem. Então, enquanto tem uma equipe fixa, tem uma outra equipe móvel que vai poder fazer a triagem e buscar as pessoas que não tenham a demanda espontânea de aparecer para pedir ajuda. A segunda questão é como que a gente pode fazer isso, né? Qual que é o nosso plano de ação possível para essa equipe. Então, a gente pensou que seria importante fazer uma articulação das equipes
para os atendimentos e sempre referenciar essa equipe base. Então, enquanto tem uma parte da equipe que está, né, na equipe móvel e tem a parte da equipe fixa, essa comunicação, essa interlocução ser sempre feita para que tenha uma informação e para que todo mundo esteja falando a mesma língua e evitar o que você estava falando de ter que repetir a mesma história várias vezes e ter que reviver isso, então, para ter a maior comunicação e articulação dessa equipe. E aí a gente propôs a seguinte divisão. Essa equipe mínima da base, que seria uma equipe constituída principalmente por um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. A equipe é super reduzida, pelo que a gente teve de informação, a equipe é muito reduzida. Então, a gente pensou como uma primeira estratégia ter essa equipe mínima, né, de um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, mas que isso é uma coisa dinâmica e que isso vai sendo adequado conforme a demanda. Então, se for identificado que precisa readequar, existe essa flexibilidade para poder fazer as adequações. E aí teria um esquema de plantão para esses profissionais poderem se revezar, ou seriam feitos horários, porque o psiquiatra é o único psiquiatra, então que horário que ele poderia trabalhar para não ficar sobrecarregado. Então, teria que ser feito também esse planejamento para que a própria equipe pudesse descansar, ter seus momentos de conforto e tal, para poder voltar a trabalhar. Como a equipe é muito pequena, a gente pensou na necessidade de voluntários. Mas, como é uma situação de emergência muito delicada, né, uma catástrofe, a gente acha que é importante que venham voluntários já capacitados, que a gente não teria capacidade de, durante a crise, fazer a capacitação. Então, a gente pensou nas parcerias com as instituições que já fazem esse tipo de trabalho. Então, contactar, por exemplo, a Cruz Vermelha e falar: estamos precisando de voluntários capacitados, e aí eles enviarem pessoas que já têm essa vivência e essa escuta, né, para poder fazer o acolhimento, que é a palavra de ordem, com certeza, da equipe de saúde mental nesse momento. E aí os agentes comunitários de saúde, a gente pensou eles como os disseminadores da equipe, fazendo realmente o contato com a comunidade, a identificação das demandas e fazendo esse corpo a corpo com a comunidade, porque o agente comunitário ele tem essa característica de conhecer bem a realidade local, de já ter essa proximidade com a comunidade. Então, ele seria um disseminador dessa equipe base, seria alguém que poderia identificar, fazer uma triagem e referenciar sempre essa equipe base para ele poder fazer o acolhimento mais específico. E aí, de novo, a gente fala dessa questão da rede de comunicação e interação, não só entre esses profissionais da saúde mental, mas também das outras instituições, os outros dispositivos, os outros profissionais e também a Secretaria de Assistência Social, que a gente pensou muito por conta dessas novas demandas que vão aparecer de casa, de aluguel, de como é que fica a minha vida econômica, quanto que é importante ter essa articulação para que seja oferecido esse atendimento. E aí o restante da equipe móvel, a gente pensou que ela poderia ir aos abrigos e ao IML, que a gente identificou como um espaço importante de passagem por conta da identificação dos corpos, por ser um local muito característico, né, muito símbolo disso que vai estar acontecendo. Então, essa equipe móvel poder fazer turnos, passagens pelo IML para poder fazer esse acolhimento da demanda que vai surgindo, mas também passar nos abrigos e em outros espaços. E, por fim, a gente pensou também, nesse plano de ação, a emissão dos boletins diários com informes gerais sobre o que está acontecendo. Se possível, 2 informes, um pela manhã e um pela noite, tanto para dizer dos atendimentos que estão sendo oferecidos, né, onde as pessoas podem procurar ajuda, mas também outras informações, né, de notificação sobre o uso de remédio, onde é que pode procurar mantimentos, enfim, serviços. Aí a terceira pergunta é como que a gente pensa o atendimento aos desalojados, que estão em abrigos, em casas de parente, etc. Aí a gente acha que essa equipe móvel é que vai fazer essa triagem e oferecer o atendimento na unidade de saúde mental. Essa unidade base, fixa, a gente chamou de unidade de saúde mental. Então, a equipe móvel faria a triagem desses desalojados e referenciaria para a unidade base. Mas também a gente quis fazer a ressalva que mesmo quem não for identificado como grupo de risco, que a gente disponibiliza o serviço. Então, fica uma porta aberta, tanto para quem naquele momento ou não quer procurar ajuda ou não foi identificado como fator de risco, mas ter esse espaço para que possa procurar o atendimento. Aí a quarta pergunta é como que concilia as necessidades cotidianas de saúde mental com as novas demandas geradas pelos desastres. Essa foi uma questão que a gente até já tinha discutido anterior à pergunta aparecer, que é a questão de quem já era usuário de saúde mental antes da tragédia acontecer. Então, a gente acha que essa população é uma população que merece uma atenção especial, porque já era uma população que tinha uma fragilidade psicológica e que está sendo exposta a uma situação de maior vulnerabilidade. Então,
esse público seria o nosso público primeiro que a gente ia dar essa prioridade do atendimento, por entender que está sendo uma situação de falta de remédio, de muitas perdas, de luto, e que a gente precisa oferecer esse serviço para quem já tinha um histórico anterior, mas mantendo, claro, a porta aberta e oferecendo o serviço para o restante da comunidade. E aí, por fim, a quinta questão é com relação a quais reações a gente espera encontrar nas pessoas atingidas pelo desastre. E aí a gente foi falando, né, algumas coisas que a gente foi pensando. Primeiro, um transtorno de ajustamento nessa questão que tá aparecendo, que é natural que aconteça, né? Então, a gente pensou em alguns sintomas de ansiedade, depressão, aumento do uso de substâncias, aumento da violência e tentativas de suicídio. Mas também, por outro lado, a gente identifica que a população tem um aumento da empatia e também da disponibilidade para ajudar e ser voluntária. Então, mesmo aquela pessoa que às vezes perdeu tudo, perdeu seus familiares, ela se disponibiliza para ajudar, para cozinhar, para arrumar, para se disponibilizar para organizar os mantimentos. Então, a gente acha que, apesar de toda a dor e todo o sofrimento, também poderia surgir um pouco desses outros sentimentos. E aí a gente acha que vai encontrar pessoas mobilizadas, enlutadas e até desesperadas por conta dessa situação que é muito importante, com mudanças muito severas. E foi isso. Grupo 4, Conselho Regional de Psicologia. Boa tarde, eu sou Fernanda, sou assessora do Conselho Regional de Psicologia. O nosso grupo também foi bem interessante, era um grupo, acho que talvez um pouco menor do que os que estavam aqui na frente, mas com alguns colegas de CREAS e CREAS também, que ajudam muito a gente a pensar essas situações, e pelo menos 4 colegas que participaram ou já têm experiência em situações de emergência e desastre, que também foi importante. A gente foi um pouco menos disciplinado, a gente não foi respondendo assim as perguntas, a gente foi debatendo um pouco do que foi aparecendo. Eu acho que então vou tentar recuperar um pouco em cima das perguntas, e se as colegas quiserem complementar, por favor, fiquem à vontade. Mas a gente ficou pensando muito, então, em que é o papel, então, do Conselho numa situação dessa, né? Porque o Conselho, ele não é um fornecedor de serviço de psicologia, né? Então, nessa listinha que você passou sobre questões que chegam para o Conselho, a gente ficou pensando muito nisso, as pessoas que ligam, as pessoas que cobram, as pressões internas, externas, né? O que a gente pensou, então, que seria uma ação primordial, inicial, seria fazer o contato com as coordenações de saúde mental municipal e estadual, né, porque alguns municípios realmente são muito pequenos, não tem quantitativo muito grande de psicólogos atuando nos serviços, talvez precise mesmo de um suporte de uma coordenação estadual. A gente até, não falei isso no grupo, assim, mas a gente, aqui no CRP do Rio, a gente participa muito ativamente do controle social, a gente está em muitos conselhos municipais de saúde, de assistência, então eu acho que por essa via a gente pode dar um suporte. Por exemplo, a gente tem um mapa de psicólogos inscritos por área, então a gente pode fazer uma ponte com essas pessoas de cidades próximas, a gente pode fazer uma ponte para oferecer uma capacitação profissional, né? A gente tem essa possibilidade de estar trazendo pessoas da universidade, ou mesmo estar fazendo esse contato com profissionais que já estão atuando e produzindo em cima disso, para levar para esses profissionais. Então, acho que isso é muito importante. E a segunda coisa muito importante que a gente pensou foi a questão da comunicação, né? Primeiro porque alguém falou disso, e aqui está escrito também, né, dessa coisa de começar a aparecer na mídia, psicólogos, vamos para lá, né? Como é que a gente, então, pode dar essa informação para a categoria de a quem a gente deve procurar, para saber exatamente aonde precisa do nosso serviço, e para não cair naquela questão que o colega falou de que profissional é esse, será que ele está apto para estar oferecendo, né, esse serviço? Aqui tem algumas cenas relatadas de situações, né, o psicólogo com um megafone no abrigo, falando, vamos nos preparar psicologicamente, o psicólogo oferecendo alguns tipos de tratamento que a gente não tem a certeza se são adequados para aquela situação. O que a gente vai fazer? Vai ficar lá dando carteirada, né? Acho que não é muito por aí, mas eu acho que é importante ter um plantão, sim, ter um fiscal que possa estar circulando ali, que possa estar, talvez, abordando o colega, né? Oi, colega, tudo bem? Você quer ajudar? Vamos pensar aqui junto, né, para articular
uma rede de atendimento e não somente, vamos dizer assim, a gente tenta evitar essa questão só punitiva, né? Chegar, você não pode fazer isso, né? Então não é só punir, mas é chegar ali e chamar para compor dentro daquilo que as pessoas já estão compondo, a rede consideram mais importante. Deixa eu ver aqui o que mais. Essa questão do cadastro, né, que é uma coisa muito falada também, a gente também não entende que a gente tenha que fazer um cadastramento de psicólogos voluntários. A gente entende que a gente tem que também estar encaminhando para a Cruz Vermelha ou para o município, ou enfim, para a forma como as pessoas que estejam à frente entendam que seja a melhor forma. Mas o que a gente pensou? Gente, lembra mais aí o que a gente pensou, que a gente também foi meio... Se tomamos para o Conselho essa função de estar recebendo essas inscrições, e há sempre uma confusão, né, da parte do psicólogo, aquilo que é a função do psicólogo, né, que é na questão do exercício profissional. Porque a gente não sabe, para você estar indicando alguém, ou fazendo voluntariado, ou recebendo essa inscrição, isso tem que ser realmente o serviço, porque como é que vai ficar? Quem vai dar moradia, onde que ele vai ficar hospedado, como é que vai ser a alimentação, e essas questões a gente não tem como estar organizando, né? Isso é do serviço. Então, a gente tem que encaminhar e cobrar, porque, claro, que quem que está o responsável ali, na gestão de gerenciamento de risco, o que está acontecendo? Ele está preocupado lá, porque o IBAMA está cobrando, porque tem os animais, tem milhões de setores cobrando, né? Então, a gente pensa que então, a gente vai marcar a posição naquilo que nos compete, que é de dar um lugar de atendimento para que o psicólogo possa fazer o exercício profissional, né, de forma efetiva. Fernandinha. Está encerrado o grupo? 4? Tá, Fernanda? Encerrado. Está encerrado? Ok. Obrigada, então, Fernanda. Tem um resumo para a gente? O grupo 5, instituições de ensino superior. Olha, eu vou falar, mas eu vou pedir para a Clélia me ajudar aqui também. Teve a nossa relatora ali. Quem? A Clélia. A Cléia. Por favor. E a nossa relatora que foi ajudando a organizar aqui a nossa situação, até a gente definir que caos não é caos. A gente, então, foi por instituição de ensino superior, e eu não sabia que você queria ficar com coisa, então eu passei a limpo agora. Tá? Desculpa te interromper, a Verônica... Espera aí, Verônica. A Verônica está pedindo. As pessoas que ainda estão aqui, se puderem fazer a avaliação e entregar aqui para mim, tá bom? Só não esquecer. Não, tudo bem. Então, a instituição de ensino superior, né? A gente entendeu como a universidade. O grupo era composto de uma forma bastante heterogênea quanto a tanto de experiência que as pessoas tinham. A gente tem pessoas de segundo período ainda da faculdade, o que foi interessante para a gente ver como se percebe essa ação a partir do comecinho da faculdade, e pessoas com mais tempo de estrada e com já experiência em diversas intervenções. Então, foi legal a gente poder ouvir e trabalhar com as diferenças, né? Aí, o fato de ser uma instituição de ensino superior mobilizou algumas questões que ficaram bastante peculiares. No início, a nossa discussão era assim: então vamos lá, então vamos fazer, porque vamos chegar. Mas a gente vai falar com quem, não sei o quê, né? Até a hora que cai uma ficha que fala: não, espera um pouquinho, se você vai
como representante de uma universidade, se isto de alguma forma está agregando ao currículo ou está possibilitando que você ofereça atenção psicológica, uma resposta psicológica debaixo deste guarda-chuva da universidade, isso tem que ser feito institucionalmente. Foi a hora que a gente lembrou que, né, tem reitor, tem o gestor, e que é esse cara que tem que chegar para o governador, para não sei quem, e falar assim, ó, meu senhor, tenho aqui a possibilidade de fazer essas e essas ações, né, agora de imediato, depois de amanhã, semana que vem, o ano que vem. Então, este tipo de relação, vamos dizer, que legitimasse a nossa chegada e que desse um contorno do que é este conhecimento e esta prática que uma dada universidade pode oferecer, né? Aí a gente se sentiu um pouco mais segura com isso, não foi, Clélia? Quer complementar? E oferecendo também ações multiprofissionais, já que somos universidade, aí a gente pensava, a estrada está fechada, não sei o quê, então, de repente, a nossa universidade pode ter um curso de engenharia, aí, então, a gente fala, ó, engenheiro, vem aqui, que agora você precisa ajudar os caras lá da Secretaria de Obras, tal, porque é importante achar aquelas famílias e tal. Então, foi até confortável a gente pensar que a gente poderia contar com esses recursos, que é uma facilidade, vamos entender assim, pelo fato de ser uma universidade. É uma ferramenta interessante. Aí, também a gente chegou a uma conclusão, fazemos o que podemos, né? Que a gente queria reformar o mundo no começo, mas depois fazemos o que podemos e é isso que a gente quer. A primeira questão era o que é prioritário nessa situação do ponto de vista de saúde mental. Então, eu fui aqui organizando as coisas que a gente falou, porque a gente não tinha feito tão organizadinho como ela queria, não é mesmo, Clélia? Então, são comunidades que vivem muitas rupturas, e a gente pode muito bem trabalhar com esse foco em saúde mental, trabalhando para construir redes e bases seguras e favorecendo o protagonismo dos afetados, de que maneira eles são autores dessas ações, para que não se crie, isso é uma grande preocupação, não se crie uma relação de dependência, para que eles se envolvam também como protagonistas disso. Isso significa que, sem dúvida, o nosso olhar, a nossa ação vai precisar ser muito atenta para as necessidades deles, para que seja sob medida para isso. O plano possível... segunda pergunta. O que pode fazer? Qual é o plano possível para esta equipe? Aí nós pensamos que são diferentes os níveis de ação, porque são os diferentes atores, tanto os locais como os estaduais. A gente, lendo a descrição de cada uma das cidades atingidas, sabe, se a gente se dedicasse a uma cidade exclusivamente, já tinha coisa de monte para a gente fazer, né? Então, pensar que são diferentes níveis de ação e que, com isso, se favorece uma ação da universidade que pode responder dentro daquela proposta. Fazemos o que podemos, né? A gente quer muito fazer outras coisas, mas não dá. Reações que podem ser esperadas das pessoas, né? Desorganização, entorpecimento, perda da civilidade e transtornos de ajustamento de maneira geral. Isso a gente pode esperar e até ter uma previsão para esse tipo de comportamento. Tem uma pergunta aqui específica de ser universidade: como conciliar o tempo disponível e a grade curricular com as necessidades de saúde mental nessa situação? Eu juntei aqui o que a gente falou, tá? Quanto a isso, sendo período de férias, as nossas ações vão ser limitadas, né? Uma mudança de grade curricular, isso requer tempo. Não é uma coisa que a gente também faça assim, né?
os ajustes podem não ser implantados de imediato, mas me parece que uma abertura para a transdisciplinaridade é muito importante para a formação do psicólogo. O quanto isso se faz numa grade curricular, aí passa por todas aquelas resoluções, aquelas coisas que você falou, que são importantes, mas que eu acho que a gente também tem abertura numa grade curricular para que ela seja sensível a essas demandas que vão repercutir na formação dos nossos alunos, né? Mas, sem dúvida, não é uma coisa que a gente possa fazer já para este ano, né? Depois, se o grupo da instituição decidir criar um grupo de pesquisa, que tipo de pesquisa a gente iria realizar? Depender de possibilidade de pesquisação, porque as coisas estão acontecendo, supondo, então, já são professores, tem os supervisores, gente que é próxima da realidade de fazer pesquisa, você pode conduzir, realizar essas pesquisas aí, né? Lembrando que pode ser que a gente não tenha nem a possibilidade, a agilidade para passar no Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos mesmo, né? A coisa está lá acontecendo. Vamos contar que as pessoas sejam do bem. E pesquisa longitudinal, eu falo isso porque eu tenho vontade imensa de fazer pesquisa longitudinal, acompanhando ou comunidades ou os próprios profissionais que trabalharam lá. Como é que é depois de X tempo? Como é que é depois de tal intervenção? Não é? Esse tipo de pesquisa longitudinal, que eu acho que é uma ótima possibilidade, com foco em saúde mental. Quer falar alguma coisa? Não? É? Tá, o grupo 6, então, que é o grupo de voluntários. Nossa colega do Espírito Santo, não é? Ah, você é carioca? Olha. Bom, eu vou trazer para vocês um pouco da nossa experiência, que eu diria que no início foi como o grupo de voluntários de uma ONG, 15 profissionais, que foram a situação do desastre, meio Frankenstein, sem a gente entender o que a gente estava fazendo, né? Porque saiu e entrou, e curioso que até o nosso grupo, no final, ficou minguado. Acho que, como todo bom grupo de voluntário, que as pessoas vão se cansando de trabalhar, né? As perguntas estão aí? A gente, num princípio, a gente discutiu muito sobre o trabalho dessa equipe, que nos pareceu bastante desorganizada, com uma sequência de equívocos, né? Sem falar na pouca disponibilidade deles e a falta de condições mínimas de trabalho. Eles quebraram a regra principal de qualquer trabalho voluntário, seja ele de um psicólogo ou não. Voluntário não pode ser mais um para dar trabalho no meio do caos. No caso apresentado, as motivações deles para trabalhar eram até razoáveis, mas foi uma coisa que a gente levantou, o cuidado para que esse trabalho voluntário não envolva questões religiosas em demasia, confundindo, por vezes, a psicologia com capelania, né? Que é uma coisa que quem está em campo percebe muito. E possivelmente, apesar de todo o preparo, porque era um grupo que estudava, que promovia curso, etc., eles não tinham experiência nenhuma em campo. Enfim, as perguntas. O que é prioritário nessa situação do ponto de vista de saúde mental? A resposta ficou meio caótica, porque a gente foi fazendo um monte de coisas e, no final, ainda inventamos mais coisas ainda para fazer, como todo bom grupo de voluntário, que sempre quer fazer muito em pouco tempo, né? O principal, em termos de saúde mental, seria dar apoio e fortalecer a própria saúde mental do município, né? Que está bastante desgastada e colapsada em 2 dos municípios. Me parece até que as unidades básicas tinham sofrido problemas, e, inclusive, as equipes deviam estar muito afetadas por terem tido perdas significativas, enfim.
Então, a ideia seria que esse grupo de voluntários fosse uma força para somar em consonância com os outros comitês, todos os outros apresentados antes, né, com um plano de contingência, e para isso teria que ter conhecimento mínimo da área, se apresentando à Defesa Civil. Depois nós somos informados que o correto é se apresentar ao CAPS, né? E isso depende de cada município, então se informar aonde vai ser apresentado, aonde vai ser o registro. O pessoal do Conselho falou que não é do Conselho a responsabilidade de cadastrar os voluntários, mas no Espírito Santo a gente precisou fazer isso, então depende de cada situação de emergência e esse grupo de voluntário precisa se adequar a isso, né? E o que podem fazer? Qual o plano de ação possível para essa equipe? Primeiro de tudo, fazer esse registro. E uma coisa que foi muito discutida em relação a como e quando começar os trabalhos. Então, logo tenha se estabilizado a situação da região, com condições mínimas e seguras, com planejamento junto à Defesa Civil e Saúde, obedecendo o planejamento que já está em andamento, porque a gente não vai interferir, né, nesse planejamento, a gente entende que a gente estaria entrando numa situação posterior, principalmente com o papel de tirar a pessoa do lugar de vítima para sobrevivente. Fundamental ter essa articulação prévia, então só entrar no campo com articulação de onde ir, o que fazer, quem vai receber essas pessoas na região, né? E o fundamental, e isso foi falado, que essa equipe de voluntários tem uma preparação prévia, não dá no meio do caos para a gente preparar as pessoas. Dá até para a gente preparar uma coisa que a gente discutiu, depois de colaborar com a formação dos profissionais locais, né? Mas a gente não pode colocar um monte de pessoas lá que não conhecem nada para a gente aí ensinar um pouco do que fazer, né? Quais as reações que vocês esperam encontrar nas pessoas atingidas? Desconfiança, fragilidade, desespero, desesperança, medo, falta de informação e comunicação, raiva, revolta, choque, negação, manifestações de apego, vínculo, não só pelo rompimento dele, mas também aquelas situações que foram faladas das pessoas quererem voltar para suas casas ou não quererem sair de casa, apego a animais de estimação e uma série de outras questões, né? Como justificar a sua presença e, ao mesmo tempo, ser efetivo na sua situação. Eu acho que até foi falado, a gente não fez isso tão especificamente, mas foi falado que essas equipes, especialmente dessa tragédia apresentada, era um contingente muito pouco de recurso humano e que precisava de gente de fora. Foi até sugerido no pessoal da saúde mental que contasse com um voluntário qualificado. Então, assim, isso justifica se não existe, e não por aquilo que aconteceu com esse grupo nosso, né, que teria entrado, de ter sido convocado pela mídia e chegou a situação ainda acontecendo, ainda tinha previsão de chuva, a situação era muito precária em todos os municípios, e pelo que a gente entendeu, cada um estava numa cidade diferente, num município diferente. Então, precisa ter essa aglutinação do grupo de voluntários. E uma última pergunta, que é como fazer para criar um registro dos atendimentos e encaminhar os pacientes quando for o caso. É o caos no meio do caos, porque a gente às vezes não tem papel, então a sugestão foi escrever num caderninho, todo mundo anda com um bloquinho, alguma coisa assim, eventualmente no celular. E no final do dia, na hora de fazer a reunião da equipe de voluntários, colocar numa espécie de quadro, se tiver quadro, ou papel, ou cartolina, ou no chão, e tirar uma fotografia, por exemplo. Porque as pessoas, eu tenho visto perder casa, perder carro, mas o celular está no bolso, então acabou virando. Mas aí começa o caos também, porque não tem energia para carregar o celular. Enfim, é uma situação que eu acho que requer. Papel é melhor, eu acho que requer, mesmo que seja papel de pão, mas tendo cuidado de depois, em algum momento, organizar, porque isso vai ser um instrumento importante para as equipes de saúde mental. Principalmente dizer quem são as pessoas que já foram atendidas para evitar essa enxurrada de psicólogos. Algumas outras coisas que a gente discutiu, a importância de cuidar de todas as pessoas, né? Primárias, secundárias, as vítimas, e aí a discussão se é vítima ou se é afetado, né? Primárias, secundárias e terciárias, funcionar como apoio e suporte, principalmente para as terciárias,
como papéis e responsabilidades, colaborar na identificação também das pessoas em risco para a saúde mental, perguntando especificamente sobre a saúde física e mental, identificando as pessoas que estavam já em atendimento em alguma equipe de saúde, porque a medicação pode se perder, coisas muito básicas que a gente pode ajudar sem necessariamente ter que fazer uma psicoterapia. Aliás, não, ninguém vai fazer psicoterapia de longo prazo, né? Tem uma outra coisa que a gente discutiu no finalzinho, cuidados básicos com essa equipe de voluntários, a importância com a segurança e a saúde mental e física da própria equipe, atender dentro de condições mínimas, em situações diversas, com uma postura ativa, junto aos IMLs, ao hospital de campanha, aos abrigos, e junto como apoio à equipe para a operação. Não necessariamente, e ficou muito claro ao longo do dia, atender, né, a quem está na operação fim, né, mas, quando solicitado, eventualmente entrar em campo e fazer aquilo que for necessário, né? E avaliar onde são essas necessidades, provavelmente nos locais onde houve rompimento desse sistema de cuidado. Acho que era isso, né? Faltou alguma coisa? E eu estou com ele no computador pronto para te mandar por e-mail, é só me passar. Bom, gente, pelo pouco tempo que vocês tiveram para trabalhar, eu acho que foi um trabalho, eu não sei para vocês nos grupos, mas eu circulei os grupos e vi que, assim, eu acho que vocês conseguiram, no meio da diversidade, né, dos componentes, trabalhar e aprofundar a discussão, e eu acho que daria mais um dia de trabalho a gente estando aqui, voltando com todo esse material para continuar discutindo. Acho que foi muito bom, tá? E vamos ver o que a gente vai fazer com esse material. Okay? Bom, eu quero agradecer muito a vocês terem respondido ao chamado da gente, né? Acho que foi assim muito bom, né? Fico assim muito feliz com o interesse, com a receptividade, com essa diversidade dos municípios que estiveram aqui presentes e os estados também, né? E a seriedade de vocês estarem aqui até essa hora, né? Tem muita gente que veio de longe, o retorno também vai ser demorado, mas agradeço muito, né? A possibilidade da gente ter feito essa parceria conjunto do federal com o CRP, né? Foi muito legal. E nossa primeira experiência na oficina juntas, né? Então, assim, muito obrigada, e foi muito legal estar com vocês hoje aqui no dia, né? Fátima, Eliana e Maria Helena e Fernanda. Passa para mim. Passa para Eliana. Não, você. Eu? Então, como psicóloga da Cruz Vermelha, como psicóloga e membro da Comissão Nacional, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos meus voluntários que estão aqui, os veteranos de guerra. Né? Oi? Né? A gente organizou um comitê de voluntários aí para poder centralizar o trabalho dos voluntários. Falar, inclusive, que nesse trabalho a gente não expôs como a Cruz Vermelha trabalha, mas sim como era pedido no trabalho aqui, porque fica um pouquinho diferente, a gente tem isso mais organizado, até por conta da experiência de 2011, né, e 2013. 2012 também teve algumas coisas que fizeram com que a gente aprendesse um pouquinho a trabalhar, se articular nessa área. Então, queria agradecer, em nome de todos, a Roseli Sampaio, que é a presidente da Nacional, ela está aí, ela pediu que eu fosse lá, mas ainda não tive tempo, eu ia chamá-la aqui, mas eu acho que também não vai dar tempo, né? Não sei. Eu queria agradecer inicialmente o nome dela, se der tempo, ela dá uma subidinha aqui para dar uma palavrinha. Muito obrigada, obrigada à comissão, obrigada a vocês, né? E acho que é só.
Bem, representando o Sudeste pela comissão do CFP, e digo que foi muito satisfatório, uma primeira experiência da gente estar fazendo essa oficina, não só hoje, mas na construção dela, né? Vocês não acompanharam tanto assim a construção, vocês estão vivendo isso hoje. Foi uma parceria muito boa, porque, naturalmente, tanto Fátima como Samira estão na comissão do CFP e elas entendem, estão totalmente alinhadas com a nossa proposta e, né, acho que eu posso dizer, seguem a partir dessa proposta para trazer essa construção aqui para o Rio. Então, foi muito satisfatório mesmo, e esta ideia de chamar a oficina como um lugar de trabalho, um lugar em que a gente construa juntos, me é muito simpática, e acho que a gente precisa seguir nessa direção, né? Temos muita coisa ainda para fazer. Vamos ver as outras do Sudeste. Bom, eu também gostaria de agradecer a presença de todos, a colaboração desse dia de trabalho, né? E agradecer aos integrantes da comissão também, ao CRP, que sem ele a gente não teria feito essa oficina, eu acho que tão bem como foi. A Cruz Vermelha também, que cedeu o espaço e toda essa logística, né? E, sem dúvida nenhuma, vocês que estão com esse resultado de trabalho aqui. A Samira falou assim, a gente vai ver o que a gente vai fazer. A minha cabeça já está assim, a mil, porque eu já vi que dá para fazer muita coisa. E nós esperamos ter pernas para poder dar conta disso. E a gente conta com a ajuda de vocês, conta com a ajuda da Defesa Civil. Os nossos colegas falaram uma coisa ali da nossa no nosso grupo, interessante. A gente veio aqui para aprender com vocês o que a gente faz com os afetados. E eles estavam ajudando muito a gente na oficina, né? Então, a gente quer dar essa resposta para vocês e a gente pretende dar essa resposta cada vez melhor, né? Então, muito obrigada a todos e agora eu passo a palavra para a Fernanda. Na verdade, só agradecer também a presença de todos vocês. Para mim, pelo menos, é um grande aprendizado e colocar toda a estrutura do CRP à disposição. Eu acho que é um trabalho muito importante e que precisa crescer muito ainda. Então, só agradecer e colocar à disposição. Obrigada a vocês.